Tiago capítulo 1. Hoje nós vamos ler do verso 12 ao verso 18. Tiago capítulo 1, o verso 12 ao verso 18. Todos acharam? Sim. Achou, Isabelinha? A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Senhor, mais uma vez nós rendemos graças a Ti. Mais uma vez nós bendizemos o Teu nome. Mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã. Que a Tua palavra alcance os nossos corações e as nossas mentes e o nosso espírito aqui essa manhã, Senhor. Usa, Senhor, a minha vida para ser apenas um instrumento nas Tuas mãos. Usa também, Senhor, os irmãos que estão aqui para serem ouvintes e também praticantes da Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos aqui, né? Estamos aqui caminhando na epístola de Tiago, falando desse tema provações, e nós chegamos aqui agora em uma das passagens mais realistas e ao mesmo tempo mais consoladoras de toda a carta de Tiago. Nós vamos ver muita coisa ainda na carta de Tiago, mas aqui essa perícope, ou seja, essa parte do texto, né, Tiago vai nos colocar aqui diante de uma realidade. Né? Ele está nos ensinando ali desde o primeiro verso do capítulo 1 acerca da questão das provações, mas agora Tiago vai nos colocar diante de uma realidade, mas também vai nos consolar ao mesmo tempo. E eu queria já começar aqui, irmãos, de antemão, já antecipando uma objeção aqui que talvez esteja no seu coração depois de ter lido esse texto. Eu tenho certeza que você já leu esse texto em outras oportunidades, né? E ele está falando aqui de provação e de tentação, e de repente você pode se perguntar: pastor, se Deus é soberano, né, sobre todas as coisas, se nada acontece sem a sua permissão, e se foi Ele mesmo que colocou a prova, né, ou seja, essas provações diante de mim, então no fundo, quem que é responsável tanto pelas provações quanto pelas tentações? No fundo, quem que é responsável por quando eu caio? Às vezes essa pergunta fica na nossa cabeça. Então, às vezes a gente se responde: olha, não fui eu que pediu para acontecer isso na minha vida, né? Não fui eu que pediu para estar passando por essa provação. E é exatamente essa objeção aqui, irmãos, que Tiago vai enfrentar, vai nos colocar diante dela, né? Para os irmãos, só para a gente recapitular, como sempre, Tiago está escrevendo aqui para aqueles cristãos judeus que estão ali dispersos, né? Gente que foi arrancada da sua própria casa, gente que estava ali empobrecida, gente que trabalhava na terra de outras pessoas e que não recebia um bom salário por causa disso. Tiago está escrevendo para essas pessoas, para essa igreja que está dispersa, que não está mais reunida, né?
Não era ali uma igreja confortável, mas era uma igreja que estava passando por muitas provas. Então, nos versos anteriores, né, nos domingos anteriores, desde quando a gente começou a carta de Tiago, a gente já tinha visto a história desses irmãos, né? E a gente começou aprendendo que a gente teria que ter, por motivo de alegria, passar pelas provações, né? E Tiago ali, ele havia mandado que quando nós estivéssemos diante das provações, nós recorrêssemos ao Senhor pedindo sabedoria. Amém? Nós vimos isso, né? E agora, no verso 12, Tiago ele vai retomar aqui, irmãos, o fio dessa provação. E ele vai como se fosse amarrar num nó só, para nos mostrar o que nós precisamos aprender com provações, mas também agora ele coloca uma outra palavrinha, tentação. E só que ao amarrar isso, meus irmãos, Tiago ele precisa fazer uma distinção exatamente dessas duas palavras, provação e tentação. Porque existe uma prova e a provação, preste bastante atenção nisso, ela vem de fora, ela vem de Deus. E ela vem para nos provar, para que nós tenhamos mais maturidade e para que nós sejamos cristãos mais maduros. Diferentemente, a tentação, ela não vem de Deus. O próprio Tiago vai dizer no verso 13 que ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Mas a tentação é algo que vem de dentro de nós. E ela tem um detalhe diferente da aprovação. Enquanto a aprovação vem de Deus para nos moldar e nos transformar em cristãos melhores, a tentação vem do nosso próprio desejo, mas com o objetivo de nos arruinar. Então, de antemão, já tem aí na sua cabeça essas duas coisas, essa grande diferença entre a aprovação e a tentação. Então, deixa eu te fazer algumas perguntas aqui antes da gente olhar para o texto verso a verso. Quando você cai, quando você peca, quando você erra, de quem que é a culpa? Quando você tropeça, quando você sai do caminho correto, de quem que é a culpa? Pensa aí com sinceridade, porque ninguém está ouvindo seus pensamentos, né? Então dá para você pensar com sinceridade e responder para você mesmo. Sabe quando você explode com a sua esposa, com o seu marido ou com seus filhos? Quando você mente para poder se safar de uma situação? Quando você abre aquilo que você não podia abrir no celular? Quando você é desonesto no trabalho, ou quando rancor toma conta do seu peito? Sabe quando você alimenta a sua alma com aquilo que você não pode? De quem que é a culpa? Em quem você coloca a culpa? Se a gente for honesto, meus irmãos, a nossa primeira reação é nunca dizer a culpa é minha. Não é verdade? A culpa, a gente nunca diz a culpa é do meu temperamento, a culpa é da minha criação, a culpa é da empresa que eu trabalho, a culpa é da minha esposa, do meu marido. A gente sempre coloca a culpa nos outros. A gente sempre terceiriza essa culpa para os outros. E raramente a gente olha para dentro de nós e tem a coragem de dizer, não, a culpa é minha. Tem uma frase muito filosófica, estou brincando não, é uma frase do seriado dos Simpsons, que o Homer Simpson dizia assim, a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. E a gente às vezes tem essa tendência de olhar para as nossas culpas, de olhar para os nossos erros, de olhar para a nossa natureza pecaminosa e não colocar em nós conta desse erro. Mas a gente tem a tendência de sempre procurar
né, de sempre procurar um culpado para os nossos tropeços, para os nossos erros, para as nossas faltas. Isso, meus irmãos, isso não é novidade. Quem já leu a história de Adão e Eva sabe muito bem que isso já acontece desde a criação. Deus manda que Adão e Eva cuidem ali do jardim e que eles não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando eles infringem isso, quando eles sucumbem a essa ordem de Deus, quando Deus então chama Adão, depois que Eva, né, come ali do fruto e dá a ele o fruto, Deus pergunta, né, Adão, onde você está? E naquele diálogo com Adão, qual é a reação de Adão? Quando Deus diz para ele, você comeu do fruto que você não podia, ele falou, não é bem assim, Senhor. Não é bem assim. Foi a mulher. Mas o pior não é isso. O texto diz assim, que Adão responde ao Senhor, foi a mulher que tu me destes. Adão não toma para si a culpa, mas ele terceiriza. Mas ele não terceiriza só para a mulher. Mas ele coloca a culpa em alguém que nós, muitas vezes, colocamos a culpa pelos desvios da nossa vida, no próprio Deus. Adão vai dizer, foi a mulher que tu me destes. Sabe? Então, meus irmãos, desde o Éden, desde lá do jardim do Éden, o pecador, ele não apenas peca. A gente não apenas peca, mas a gente processa, julga e culpa a Deus pelo nosso pecado. Sabe, aqueles irmãos ali que estão dispersos em Tiago, que estão sofrendo perda, que estão sofrendo pobreza, que estão sofrendo injustiça, que eles estavam a um passo dessa mesma conclusão. E sabe o que acontece? Por estarem tão longe de casa, por estarem vivendo tantas provações, eles começaram então a sucumbir diante do pecado. Eles começaram então a permitir que o coração deles abrisse portas para que o pecado entrasse. A provação nos coloca diante de dois cenários. O primeiro, ela nos coloca diante de Deus, para que a gente compreenda que precisamos dele, porque senão não vamos vencer a provação. Mas ela nos coloca diante de nós mesmos. E diante da nossa animação ou do nosso desânimo. Da nossa perseverança ou do nosso desânimo. O texto começa, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Suportar a provação com perseverança é diferente de apenas suportar a provação. Eu posso suportar as provações que acontecem na minha vida reclamando o tempo todo delas. Eu posso acordar todos os dias e viver todos os dias da minha vida olhando para as provações que estão chegando diante de mim e reclamar de todas elas, encontrar culpado para todas elas, encontrar uma desculpa para todas elas, menos de que a culpa é minha. Quando o Tiago vai dizer para esses irmãos que bem-aventurados, e ele usa a mesma expressão aqui, macários, né, de bem-aventurado, de felizes, a mesma expressão que Jesus usa lá no Sermão do Monte, nós já vimos isso. Ele vai dizer que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança, ou seja, que vive a cada dia olhando para as provações, mas aguentando firme, irmãos. Aguentando com perseverança, sem desistir. Eu vou te dizer, não é fácil para ninguém. Tantas vezes eu tenho certeza que você já acordou, olhou para o cenário da sua vida, olhou para o cenário da sua fé, olhou para o seu coração, olhou para a sua relação com Deus e com seus irmãos e pensou assim, eu vou desistir. Não compensa. É melhor parar por aqui. É melhor mudar o meu caminho e fazer outras coisas. Aos meus olhos, isso não está produzindo fruto. A gente tem a tendência natural de fazer isso. De olhar para
para aquilo que nós estamos vivendo e pensar, mas eu não estou vendo as coisas acontecerem. Eu não estou vendo os frutos. Infelizmente, os nossos olhos nos enganam. Infelizmente, muitas vezes, aquilo que a gente está vendo, visivelmente, engana o nosso coração. Tiago nos chama a suportar a provação com perseverança. Vivendo um dia de cada vez e pensando, bom, eu vou vencer mais esse dia. Eu estou sendo provado nesse dia, mas esse dia é o Senhor que está comigo. Então, meus irmãos, eu quero falar no sermão de hoje sobre o Deus que prova, mas não tenta. E a gente vai ver isso olhando para 3 pontos. E o primeiro é, de onde vem a nossa coroa? Porque a aprovação, ela tem que nos abençoar. Veja o verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quem que é esse homem que depois de ter suportado com perseverança, a aprovação, vai receber a coroa da vida? Ele não é o homem que escapa da prova, não é o homem que desiste, não é a pessoa que corre, mas é a pessoa que permanece debaixo do peso da aprovação, sem sair correndo, sem desistir. O tom aqui desse primeiro ponto no verso 12, meus irmãos, é a perseverança. Não é simplesmente receber a coroa, mas é perseverar para receber. Não é a resignação de tristeza, mas é aquele que está olhando para o Senhor todos os dias e enxergando a vida cristã como uma vida real, não como uma vida superficial, em que muitos pensam que a nossa relação com Deus é uma relação só de benefícios o tempo todo. Sabe? Eu vou me relacionar com Deus e o tempo todo eu só vou ter benefícios. Não. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele também nos disse, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Perseverar é olhar para o caminho da nossa aprovação e compreender que se trilharmos esse caminho sozinhos, nós vamos sucumbir no primeiro passo que nós dermos. Mas se dermos sempre um passo com Deus do nosso lado, com a sua palavra no nosso coração, com oração perseverante, essa aprovação nos trará uma recompensa, a coroa da vida. O que esse homem, o que essa pessoa que está buscando viver nessa perseverança, ela enxerga? O texto vai dizer que depois de ter sido aprovado, ele vai receber a coroa. Repare no verbo aprovado. A linguagem aqui é a linguagem do metal levado ali ao fogo. Não é a linguagem simplesmente de se preparar para uma prova e tirar total nela. Não. A linguagem aqui é daquele metal que é levado para o fogo. Sabe, o ourives, ele pega ali o metal e ele coloca no fogo para criar o ouro. Mas ele não faz aquilo com o metal porque ele odeia o metal. Mas ele sabe que aquele metal exposto ao fogo vai se transformar em ouro puro. Sabe? Ele coloca no fogo não porque ele quer separar aquilo que é genuíno, mas é porque ele quer transformar numa moeda de alto valor. E muitas vezes a aprovação de Deus para nós é justamente essa ação de Deus nos provando e nos colocando no fogo da vida, não para nos arruinar. Lembre-se disso. A aprovação serve para nos
provar, enquanto a tentação nos leva à ruína. A provação é algo que vem de Deus, de fora, de Deus para nós. A tentação é algo que vem de dentro, produzida em nós, nos nossos desejos. Então, a promessa que nós vemos aqui é que nós vamos receber a coroa da vida. E Paulo, Tiago, quando vai usar essa expressão coroa da vida, ele não está falando da coroa. Primeiro, quando você olha aqui para a palavra coroa, talvez a primeira coisa que vem na sua cabeça é a coroa de esmeralda de um grande rei. Sabe aquela coroa bonita? Não. Quando o Tiago vai falar dessa coroa aqui, é aquela coroa de folhas que os gregos usavam nas disputas das Olimpíadas, lá no início. Já viram aquela coroazinha só com aquelas folhinhas dos gregos? É dessa cor. Uma coroa que também não é obtida pelo esforço, pelo mérito próprio. Não é o nosso esforço em perseverar na provação que vai nos dar a coroa da vida eterna. O texto é claro em dizer isso. Olha aí no verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Amém. Então preste atenção, não se engane com isso. Muitas vezes a gente pensa que, ok, quanto mais perseverante eu for, quanto mais afinco eu for, quanto mais justo eu for, melhor será a minha coroa, maior será a minha coroa. Não, essa promessa, meus irmãos, não é uma promessa de recompensa, é uma promessa de herança. E herança não se dá só para quem merece. Herança se dá para quem é filho. Filhos recebem herança muitas vezes sem merecer. Eles fazem parte da herança. Se você é filho de alguém e o seu pai, a sua mãe, a sua família tem bens e a sua família, os seus pais, seus avós, seus parentes morrem, você vai receber herança, querendo ou não. É disso aqui que Tiago está dizendo. Essa coroa da vida eterna, ela é dada ao Senhor, ela é dada pelo Senhor para aqueles que Ele ama. Amém? O segundo ponto é que a gente precisa entender é que de onde que vem essa queda. A tentação é que gera essa queda. Olha o verso 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, e quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Antes de qualquer coisa aqui, meus irmãos, é preciso entender uma sutileza aqui no texto. Se a gente olhar para o texto grego original, tanto a palavra provação quanto tentação são a mesma. Só que, como eu disse, a provação, ela nos leva ao ato de nos aprovar, de nos beneficiar, de nos tornar mais próximos de Deus. A tentação nos leva para o sentido contrário. Ela nos leva para o mal, para nos afastar. Então, vou te dar um exemplo aqui, uma mesma dificuldade, ela pode ser vista de duas maneiras ao mesmo tempo. Uma pessoa pode ficar doente. Ela pode olhar na perspectiva para dizer que ela está sendo provada por Deus, e assim ela pode trabalhar a perseverança da sua comunhão com Deus a fim de viver essa enfermidade a ponto de compreender que se Deus quiser curá-la, Deus vai curá-la.
Ou se Deus não quiser curá-la, Deus não vai curá-la. E ela vai viver a vida inteira. Talvez chegará até a morte com aquela enfermidade. Mas sempre glorificando a Deus por estar com ela naquela prova. O outro olhar, a outra perspectiva, é a pessoa ter a mesma enfermidade, a mesma doença, mas ser uma pessoa resignada. Olhar para Deus e dizer sempre assim: por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Eu sempre fui uma pessoa tão boa, eu sempre fui uma pessoa tão fiel a Deus, por que isso está acontecendo comigo? E de repente ela cria em si uma raiz de amargura tão grande, que vai, além de adoecê-la mais ainda, afastá-la de Deus. A tentação, como o texto está nos dizendo, ela nasce dentro de nós. Olha o verso 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. O primeiro ato geracional aqui da tentação é o próprio desejo humano. A palavra cobiça aqui é o próprio desejo. Então preste atenção. No fim das contas, a gente precisa ter o nosso olhar tão centrado na palavra e em Deus, a ponto de que quando as tentações chegarem, a gente compreenda que elas nascem do nosso próprio desejo. Lembra que eu estava falando de culpa no começo? Lembra que eu disse que nós temos a tendência natural de terceirizar as nossas culpas? Em que a gente coloca a culpa na esposa, no marido, nos filhos, no emprego, no sol, na lua, na chuva, no frio, no vento, em tudo. De repente você pensou assim: pastor Eduardo esqueceu de alguém que a gente gosta muito de culpar quando tudo dá errado na nossa vida. No diabo. Por que ele esqueceu do diabo? Será que ele está colocando o diabo de lado? Não. Porque, óbvio, que o diabo é o agente que está fazendo de tudo no mundo espiritual para que a tentação seja mais evidente em nós. Mas o texto, em momento algum, vai dizer que a tentação vem do diabo. Não, eu fui tentado, pastor, é o diabo que está se levantando contra mim. Aconteceu isso, pastor, tu sofreu uma tentação, adulterei, foi o diabo que se levantou contra mim. Não. O texto está dizendo que cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo. Porque senão, meus irmãos, nós vamos viver também a nossa vida colocando também a culpa de tudo que a gente faz de errado no diabo. Vai ficar fácil. Anteontem, se eu não me engano, eu estava vendo a reportagem de um homem que espancou o seu filho de 3 anos de idade até a morte. Ele e a esposa bateram no menino de 3 anos de idade até o menino morrer. E aí no meio da reportagem apareceu uma imagem de um homem num púlpito. E eu falei assim: João Pedro, será que eu só estava vendo assim na TV, não estava ouvindo? Eu falei: João Pedro, será que é pastor? Não é possível. E eu fui ver, depois era um pastor. Bom, um chamado pastor, ou um dito pastor. Ele e a esposa bateram no menino até o menino morrer. Depois, sabe de quem que é a culpa? Do diabo. Não, sabe o que é? É com o diabo, sabe? Não, meus irmãos. Tiago vai nos mostrar aqui a duras realidades. Que muitas vezes, ou não, deixa eu reformular minha frase. Tiago vai nos mostrar aqui a duras realidades. Que as tentações vêm de nós mesmos, do nosso próprio desejo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. E quando essa cobiça, ou quando esse desejo atrai e seduz, e depois de haver concebido, olha como ele usa uma ideia de uma gestação, dá a luz ao pecado. Ou seja, primeiro o desejo, né, a cobiça, que joga uma isca em nós.
O desejo da nossa natureza humana, desse pecado que está dentro de nós, primeiro nos seduz. A palavra sedução, meus irmãos, não é uma palavra horrível, é uma palavra boa. Sedução é o ato de olhar para algo e ficar encantado com aquilo. E é assim que o pecado age no nosso coração. É assim que a cobiça, que o desejo pecaminoso da nossa vida age em nós, nos seduzindo. C.S. Lewis tem um livro que chama Carta do Diabo ao Seu Aprendiz. E numa parte do livro, né, o livro passa em torno de um diabo escrevendo para os seus aprendizes como que ele devia ser para destruir os cristãos. Se você tiver a oportunidade, leia. É muito bacana. E numa parte, o diabo mestre lá está ensinando o seu aprendiz como destruir os cristãos. E aí, o pequeno aprendiz diz assim: bom, a melhor maneira de nós destruirmos um cristão é empurrarmos ele de um precipício ladeira abaixo, e logo ele vai cair e morrer. E aí o diabo mestre diz: não. A melhor maneira de destruir um cristão é permitir que ele desça esse precipício passo a passo, com bastante calma, até ele chegar lá no fundo do poço sem perceber que caiu. É isso que Tiago está dizendo sobre que o nosso desejo, essa cobiça nos atrai e nos seduz. Meus irmãos, às vezes a gente pensa que o pecado vai nos acometer assim de maneira estrondosa. É aos poucos. É nos detalhes. É nas coisas que a gente começa a julgar que, bom, isso aqui não tem problema não. Não tem tanto problema eu fazer isso, não tem tanto problema eu ver aquilo, não tem tanto problema eu ouvir aquilo, não tem tanto problema eu estar naquele lugar. A gente começa a abrir concessões para coisas que a gente sabe através das escrituras que são erradas para nós. A gente começa a abrir tantas concessões, não é bem assim. Já ouviu a frase? Não é bem assim. Esse é um grande perigo do cristão. Por exemplo, em relação ao culto público, em relação ao culto ao Senhor, quantas igrejas abrem tantas concessões em coisas que a Bíblia não diz para fazer e que acabam colocando dentro delas o próprio pecado sem perceber. Vocês viram que nós fazemos assim, nós cultuamos ao Senhor, primeiro olhando para Ele, em adoração, depois olhamos para nós mesmos, enxergamos nossas misérias, então confessamos os nossos pecados. Depois, ao confessar os nossos pecados, somos alcançados pelo Evangelho e por isso rendemos ações de graças. Depois louvamos ao Senhor em ação de graças porque fomos perdoados, depois de confessarmos os nossos pecados. E depois de louvar o Senhor, nós somos expostos à sua palavra. E pronto. É isso. Mas às vezes nós queremos abrir concessões. Não vamos colocar mais isso. Luiz Otávio, semana que vem faz o seguinte, ao invés da gente fazer os louvores, o que você acha da gente fazer um show pirotécnico? O que você acha da gente fazer uma festa junina aqui? E a gente dança quadrilha, cada um arruma um par. Né? E a gente faz o culto junino. Sabe? A gente começa a colocar temas nos cultos, né? Culto temático. E essas coisas às vezes vão seduzindo o nosso coração. Porque às vezes a gente como igreja vai querendo perceber e achar que o culto de verdade é aquele. Tanto para a nossa vida como cristãos, quanto para a nossa vida como igreja, a gente precisa ficar atento. O texto vai prosseguir. Verso 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, então dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja, olha de novo para o verso 12.
Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da Vida. Ó, provação nos leva a receber a coroa da vida. Aquele que suporta com perseverança. Mas veja, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera Morte. Provação me leva para a morte? Não. O que me leva para a morte é a tentação. E ceder à tentação. Pastor, o que eu faço quando eu for tentado? O que eu faço? Essa é a grande pergunta, talvez, né? Ok, eu já entendi, pastor, que a tentação é gerada dentro de mim. Eu sei que esse desejo é gerado dentro de mim. E ele concebe, dá luz ao pecado. E o pecado, quando é consumado, ele gera a morte. O que eu faço então para não morrer? Primeiro, saiba que nada que você fizer por si mesmo vai te afastar do pecado. Não existe nada, meus irmãos, que você diga assim: hoje eu vou me levantar e não vou pecar. Hoje eu vou me levantar e vou passar o dia todo em santidade. Eu vou te falar que você não vai conseguir. Eu também não. Só existe uma solução, um remédio, uma alternativa contra a morte e o pecado. Cristo Jesus em nós. Só Ele é capaz de nos ajudar e de nos fazer vencer as tentações. Somente a sua palavra habitando dentro de nós é capaz de nos fazer vencer as tentações. Lembra do próprio Cristo? A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que Cristo é levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. E como ele vence a tentação? Como que ele vence? Quando o diabo diz para ele assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus podia ter dito para o diabo: ei, eu sou o Filho de Deus. E eu vou transformar as pedras em pães, para você ver que eu sou o Filho de Deus. Não, não. O que Jesus faz? Ele diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Sabe qual que é o nosso problema, meus irmãos? É que quando as tentações brotam de dentro da gente, quando o pecado nos assola, quando a gente sucumbe ao nosso próprio pecado, a gente tem a tendência, primeiro, de nos esconder como Adão se escondeu. Segundo, de colocar a culpa nos outros e não reconhecer que a culpa é nossa. E o terceiro, pior, a gente não se aproxima de Deus em arrependimento. A gente não vai para os pés dele para dizer: Senhor, eu pequei, eu falhei, eu errei, eu preciso de redenção. Irmãos, a redenção nunca virá de nós mesmos. Nós nunca seremos capazes de nos redimir. É Cristo que nos redime. É só Ele que é capaz de nos alcançar. Só Ele que é capaz de olhar para mim, para você, olhar para cada um de nós, olhar para cada um dos nossos pecados e nos lavar com o sangue precioso que Ele derramou naquela cruz. Não é o seu esforço, não é aquilo que você pode fazer, não é a sua ideia de santidade própria, não. É Cristo, é somente Cristo em nós. É somente através dele. Então, você quer vencer o pecado? Você quer vencer a tentação? Olhe para Cristo. Se achegue a Cristo. Vá para Cristo. Se ajoelhe diante de Cristo. Entregue seu coração para Cristo. E eu te digo, não é Cristo e mais você, é somente Cristo. Não é Cristo e mais os seus esforços, é somente Cristo. Não é Cristo e mais aquilo que você pode fazer, é somente Cristo. Essa morte que o pecado traz só pode ser vencida por Cristo em nós.
E aqui eu derrubo uma das grandes muralhas que às vezes a gente carrega no coração, que é aquela: pastor, eu tenho tentado tanto, eu tenho buscado tanto a Deus, eu tenho tentado tanto todos os dias vencer o meu pecado, mas eu não consigo. Talvez você esteja fazendo e tentando fazer isso sozinho, e sempre vai dar errado, me desculpa. Você talvez esteja tentando fazer isso com as suas próprias forças, vai dar errado, me desculpa. Está faltando alguém aí. Está faltando Cristo. Está faltando você colocar tudo isso só nas mãos dele. Ah, então ótimo, pastor. Então eu levanto e digo: ó, pequei, Jesus. Então, ótimo, eu pequei, agora o senhor se vira aí. Não. Cristo em vós, esperança na glória. Cristo em nós, habitando em nós. Meus irmãos, existe uma lei da física que se aplica na lei da vida cristã. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, espaço. Não pode Cristo habitar na nossa vida e o diabo também. Não pode Cristo habitar na nossa vida e a gente egoísta também. Ou Cristo habita em nós e a gente coloca para fora o nosso egoísmo, ou Cristo não está habitando em nós de verdade. Ou Cristo habita em nós e a gente coloca para fora os nossos desejos pecaminosos, ou Cristo não está habitando em nós de verdade. Pastor, mas como é que eu faço? Eu tenho sido provado, eu tenho sido tentado. Não, fica calmo. Só permita que Cristo habite na sua vida cada dia mais. Se Ele não está habitando o suficiente, busque a Ele ao ponto que Ele habite mais. Amém? Tiago vai prosseguir, verso 16, dizendo assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias nas suas criaturas. Quando os irmãos da igreja de Jerusalém que estão dispersos, estão voltando seus olhos para o pecado, sucumbindo às tentações, eles passam então a colocar em Deus a culpa daquilo. Nós somos dispersos, nós somos retirados da nossa igreja, nós somos retirados da nossa cidade. Tiago chama esses irmãos e coloca eles de volta na centralidade das Escrituras para dizer: meus amados irmãos, não vos engane. Verso 16. Não vos enganeis. Mas ele não faz isso com um tom ameaçador. Ele não faz isso com um tom de reprovação, mas ele faz isso com um tom pastoral. Veja, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Sabe o que o Tiago está explicando aqui? Primeiro, os irmãos estão olhando para a tentação e ele responde no verso 13: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Os olhos daqueles irmãos estão olhando para Deus e julgando que eles são tentados por Deus. E Tiago vai dizer: eu vou mostrar para vocês o que vem lá do alto. Essa tentação, ela não vem lá de cima, ela vem do seu coração. Mas eu vou mostrar para vocês o que vem do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu e você podemos mudar. Eu e você podemos estar bem agora e não estar bem amanhã. Eu e você podemos estar muito crentes hoje e estarmos completamente desviados amanhã. Mas Deus não. Deus é imutável. Aquilo que Ele prometeu se cumpre. Aquilo que Ele falou vai acontecer. Deus não depende do meu ânimo e nem do seu. Nem do meu temperamento e nem do seu para ser Deus, para continuar sendo Deus.
Deus é aquele que é fiel à sua palavra, aquilo que ele disse. Isaías diz que a palavra que sai da boca de Deus jamais voltará para ele vazia. É esse ponto que Tiago está olhando para esses irmãos e dizendo: ei, não é a tentação que vem lá do céu. O que vem lá do céu é toda boa dádiva e todo dom perfeito. Portanto, corrija a sua visão. É o que Tiago nos ensina aqui. Corrija a sua visão quando as tentações vierem. Corrija a sua visão quando você estiver achando que Deus é o culpado pelas coisas que estão acontecendo na sua vida. Não, não. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. E ele encerra com o verso 18 dizendo: pois segundo o seu querer, ou seja, segundo a sua vontade, não a nossa, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Deixa eu fazer algumas aplicações aqui e a gente encerra. Diante das provações, persevere. Diante daquilo que Deus tem colocado diante da sua vida para provar você, seja perseverante. Não desiste, não. No final, você vai ver que é só um ponto para que Deus esteja melhorando você, te tornando uma pessoa melhor, um cristão mais maduro, mais próximo dele. Olhe para as provações não como algo que vão te destruir, mas como algo que vão te colocar como alguém mais pronto, mais preparado para viver o que Deus tem prometido para você. A segunda aplicação é: olhe para as tentações e fuja delas, se possível. Faça de tudo para fugir do poder do pecado. Lembra de José no Egito? José, quando foi levado para o Egito e foi preso na casa de Potifar, a mulher de Potifar tenta seduzir José, assim como o Tiago está dizendo que o pecado nos seduz e nos atrai. O que José faz? Ele sai correndo quando ela tenta agarrar ele. O apóstolo Paulo, quando vai instruir Timóteo, o jovem pastor Timóteo, ele diz assim: Timóteo, foge dos desejos da mocidade. Meus irmãos, fugir do poder do pecado não é errado, não. É isso, pastor. Eu vou enfrentar. Deixa comigo. Deixa o pecado vir que eu vou enfrentar ele. Não, não. Meu irmão, da tentação e do pecado, para fugir, pode correr. Faça como José, saia correndo. Lembra de Davi quando foi exposto à tentação? Todos os gays, todos os reis saem para a guerra. Davi um dia fala assim: não, vou tirar as férias. E ele fica em casa. De repente ele vê Batseba lá tomando banho. E ele fala: opa, é hoje. Quando ele olha para a tentação faz o quê? Cobiça. Quando o atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. O que Davi faz? Manda chamar Batseba. E o pecado, uma vez consumado, ele se deita com ela. Gera a morte. Todo mundo conhece a história de Davi depois disso. E José, esposo de Potifar, o que ele faz? Corre. Todo mundo conhece o fim de José depois disso. Por isso, quando a tentação vier, quando o pecado estiver forte, se apoie em Cristo, busque a Ele, saiba que é só Ele que vai te ajudar. Mas fuja. Fuja daquilo que você sabe que você está vendo que você não pode ver. Fuja daquilo que você está envolvido que você sabe que você não pode estar envolvido. Fuja daquilo que você está concordando e que você sabe que você não pode concordar. E a terceira aplicação para a gente encerrar é essa. Saiba que todo dom perfeito e toda dádiva vem de Deus para nós. Para aqueles que foram gerados por Ele através da sua palavra. Nós somos gerados por Deus. Se o pecado gera morte, Deus gera vida em nós. Que Deus nos abençoe. Que possamos olhar para as provações não como sinal de derrota, mas como sinal de Cristo trabalhando em nós. Que
possamos fugir das tentações, possamos enfrentar o pecado não com as nossas forças, mas com a força do Senhor em nós.